A graça e a paz, como vai, povo de Deus? Tudo bem? Pastor André Pena. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para dar a continuação à nossa matéria, fruto do Espírito. E creio que o Senhor Jesus tem falado com você, tem mudado muita coisa no seu coração. Nós estamos falando, por enquanto, sobre as obras da carne e eu creio que nesta aula eu vou dar continuidade para terminar. Vou pegar um apanhado de toda a obra da carne para que a gente parta para o que realmente Deus estabeleceu em nós, Deus estabeleceu na nossa vida, que é o fruto. Mas eu vou falar um pouco das obras da carne já para a gente sair, já para a gente dar continuação e ir exatamente para aquilo que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Então, vamos orar. Pai, graças nós te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, na nossa vida. Opere sinais, opere maravilhas, opere prodígios, Senhor Jesus, em cada um de nós. Que o teu fruto venha a cada dia mais e mais ser manifestado na nossa vida. Que as obras da carne elas venham morrer na nossa vida e que a gente venha produzir todos os dias a vida de Jesus. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs e que esta palavra, Senhor, venha produzir vida onde quer que ela chegue e venha manifestar o teu poder e a tua glória em nome de Jesus. Olá, a graça e a paz. Então nós vamos dar um apanhado nesta aula em relação às obras da carne, para que a gente possa partir, como eu falei, para que a gente possa partir de fato ao que interessa, que é o fruto do Espírito. Então nós vamos falar um pouco das obras, que é a prostituição, que é a fornicação, que é a impurezas, que é a lascívia e outras mais, inveja, para que a gente entenda de onde o Senhor nos arrancou. Nós estávamos no império das trevas e o Senhor, em Cristo Jesus, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E esse lugar é um lugar onde não tem sombra de variação, aonde Deus não muda e aonde dia após dia as coisas cooperam para o nosso bem. Quanto mais e mais nós estamos enxertados no Senhor, quanto mais e mais nós estamos praticando a vida do Senhor, mais e mais todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje o Senhor venha abrir os olhos do teu entendimento, para que você entenda o teu chamado, a tua herança e o poder de Deus agindo e operando na tua vida. Quando nós entendemos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos falar um pouco, bem pouco, de cada uma, para que a gente parta realmente para o que interessa, o que vai trazer vida para nós. Amém? Vou falar sobre a prostituição, entregar-se à devassidão, à imoralidade. Então, o Senhor nos arrancou da prostituição. Não é possível, não é cabível a um homem, a uma mulher de Deus, estar todos os dias se derramando e participando destas coisas que não pertencem ao Senhor. A prostituição, infelizmente, tem arrancado muitos homens de Deus daquilo que o Senhor Jesus projetou para ele. Então, dia após dia, nós precisamos fugir da prostituição. Nós temos que sair de perto da prostituição, porque a prostituição tem arrancado o melhor tem arrancado de nós o melhor de Deus, tem tirado da gente o melhor de Deus. Infelizmente, porque muitos de nós estamos nos movendo dentro da prostituição, não estamos conseguindo viver aquilo que Deus estabeleceu, porque está sendo arrancado de nós. Entendeu? Então não podemos nos mover na prostituição. Outro
pecado que, infelizmente, tem afastado homens de Deus é a fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é quando duas pessoas que não são casadas, elas cometem atos de sexualidade, elas estão cometendo sexo ilícito. E a fornicação tem matado o propósito de muitos, principalmente de jovens. Deixa eu te dizer, jovem, algo muito interessante. A palavra do Senhor diz que no jovem está a força. Jovem, vocês são fortes e já venceram o diabo. Sabendo disso, tudo que o inimigo tem feito hoje, tudo que ele tem programado hoje, a maioria das coisas que ele tem feito, é nada mais, nada menos que tentando desvirtuar o jovem do propósito. Por quê? Porque ele tem medo de um jovem que entende o propósito de Deus na vida dele. E ele sabendo, um jovem sabendo o propósito que Deus tem na vida dele, ele simplesmente, todo dia que ele acorda de manhã, ele é um perigo para o inferno. Mas o inimigo tem trabalhado nas roupas, na fabricação de roupas, na fabricação de tecidos, de sapatos, de diversão, para tirar o jovem do foco, para que o jovem nunca entenda o quanto ele é forte. E aí ele tenta trazer todo tipo de séries, filmes, desenhos, jogos, para tirar o jovem exatamente da convicção e da consciência de que ele é forte e que ele já venceu o maligno. Então, jovem, deixa eu te dizer uma coisa. Entenda que a fornicação, ela só quer arrancar você do propósito de Deus. Quando você resolve viver uma vida de santidade, o inimigo sabe que ele está com um problema muito sério, porque o jovem, ele não tem medo de ir aonde Deus quer que ele vá. A sabedoria está com o ancião, mas a força está na juventude. Quando o jovem está alinhado ao propósito, não se preocupe. Coisas grandiosas acontecerão, porque a primeira coisa que ele vai fazer é saber escutar os anciões. E o ancião, com sabedoria, vai conduzir os jovens com muita força para o propósito de Deus. Então, fuja da fornicação, jovem. Fuja da fornicação, desta prática de sexo ilícito. Porque se você fugir, o propósito de Deus se cumprirá mais e mais na sua vida. Outro pecado em que o Senhor Jesus, em que a palavra de Deus fala para que a gente deva fugir, são as impurezas. Impureza é toda prática sexual que contamina nosso próprio corpo como templo de Deus. Toda prática sexual, toda prática de imoralidade que contamina o nosso próprio corpo, que nos afasta de Deus. Nós temos que tomar cuidado com todas essas práticas de masturbação, todas essas práticas que impedem a gente de receber o melhor de Deus. Nós precisamos entender que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, todas essas práticas precisam fugir, sair de perto de nós. Nós temos que, dia após dia, procurar viver uma vida de santidade, de integridade e de lealdade ao Senhor Jesus. Amém? Também existe a lascívia. Lascívia são pensamentos pecaminosos, pensamentos que vêm em relação ao sexo, a pessoas. Uma pessoa passa e você começa a pensar coisas terríveis e pensamentos imundos, pensamentos de prostituição. A lascívia muitas vezes tem aprisionado homens e mulheres de Deus que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, homens e mulheres de Deus que têm buscado ter uma vida de integridade e lealdade, buscando no Senhor, mas infelizmente a mente dele, por nele não estar tendo a renovação do seu entendimento, a mente dele está sofrendo ataques todos os dias,
Todos os dias nós estamos sofrendo ataques, mas se nós não estivermos nos expondo à palavra de Deus, como diz lá em Salmo 119, versículo 130, que a exposição da palavra vai trazer luz e entendimento aos simples. Quanto mais você se expõe à palavra, mais a palavra de Deus vai trazer luz e entendimento para você. Então, você vai se expondo, essas barreiras, essas muralhas, elas começam a cair, esses pecados começam a cair e você começa a ser edificado, alinhado verdadeiramente à vontade de Deus. Então, toda a impureza, toda a imoralidade, toda a lascívia, quanto mais você vai se apresentando, mais ela vai caindo. Outra obra da carne é a idolatria. A idolatria é o amor, é a paixão exagerada, muitas vezes cega ou até excessiva, de um culto prestado a outros deuses ou outros ídolos que não seja o Senhor. Muitas vezes a palavra do Senhor fala que a avareza é como idolatria. É mesmo que o pecado de idolatria. Por quê? Porque quando a pessoa é avarenta, ela ama mais o dinheiro do que o próprio Senhor. E muitos homens e mulheres de Deus têm se perdido por causa da avareza. Tem se perdido porque tem apaixonado, tem amado mais o dinheiro, tem amado mais as coisas que o dinheiro pode dar do que o próprio Senhor. Homens e mulheres que muitas vezes estão jejuando, estão orando, estão procurando praticar de uma certa forma a palavra de Deus, mas quando se trata em relação a dinheiro, ele esquece. E teve algo muito interessante que a palavra do Senhor, Jesus fala sobre um outro Deus, uma outra situação, um outro objeto que pode se tornar Deus na vida de um homem. Quando ele fala que nós não podemos servir ou amar a dois senhores, ao Senhor e ao dinheiro. Então existe a possibilidade de sim o dinheiro se tornar na nossa vida um Deus. E o dinheiro se tornando na nossa vida um Deus, logo ele vai nos levar a uma idolatria, a pessoas, a posição, a todas as outras coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado com a idolatria, para que nada seja maior do que o Senhor na nossa vida. Principalmente cuidado com as riquezas, porque as riquezas podem roubar de nós a glória do Senhor. Outra obra da carne que nós temos falado são as feitiçarias. A feitiçaria é nada mais, nada menos que a manipulação da vontade alheia. Quando você está manipulando uma pessoa para que ela faça exatamente aquilo que você quer. Se você começa a manipular uma pessoa, agindo de uma forma leviana, para que esta pessoa haja da forma que você quer, você está agindo com feitiçaria. E a palavra do Senhor diz que nós temos que fugir da feitiçaria. Nós temos que nos afastar da feitiçaria. Apocalipse capítulo 9, versículo 21, diz o seguinte: nem ainda se arrependeram dos seus acessórios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Olha o que o Senhor está dizendo, que não se arrependeram dos seus acessórios e nem das suas feitiçarias. Nós temos que tomar muito cuidado com a feitiçaria que muitas vezes nós estamos estabelecendo, movendo a vontade alheia, movendo a vida das pessoas, trazendo a vontade, manipulando a vida das pessoas para que elas façam aquilo que a gente tanto deseja no nosso coração. Apocalipse capítulo 18, versículo 23 diz: também
jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz do noivo ou da noiva, jamais em ti se ouvirá, pois teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que todas as nações foram seduzidas pela feitiçaria. Nós temos que tomar muito cuidado para que a feitiçaria das religiões, muitas vezes, as feitiçarias do inimigo, não venham nos seduzir e arrancar a gente do propósito eterno do Senhor. Nós temos que tomar cuidado todos os dias para que essa obra da carne não venha produzir em nós a morte, que nós venhamos nos afastar dia após dia do Senhor. Outra obra da carne são as inimizades, a falta de amizade, a aversão, a competição, disputas, as inimizades que muitas vezes nós estamos até dentro da igreja disputando com os nossos irmãos. Está nos impedindo de viver o melhor de Deus, está nos impedindo porque nós estamos entrando em disputas, não estamos dando a devida honra para aquele irmão, aquela irmã. Algo que o Senhor Jesus tem colocado no meu coração, lá em Romanos capítulo 13, a palavra do Senhor diz que nós temos que honrar as autoridades, porque toda a autoridade foi constituída por Deus. Quem não honra a autoridade se levanta contra uma ordenação de Deus e traz condenação para a sua vida. Deixa eu te dizer, quando você entende que a maior autoridade do universo é o Espírito Santo de Deus, você sempre vai honrar os seus irmãos e não vai ter inimizade com eles, não vai desfazer da vida dos seus irmãos. Sabe por quê? Gálatas capítulo 3, diz que, versículo 27, diz que nós fomos revestidos de Cristo. Então, se o teu irmão foi revestido de Cristo, toda vez que você tentar tocar num irmão seu, toda vez que você se levantar contra o irmão seu, você vai entender que o seu irmão foi revestido da maior autoridade do universo. E se ele foi revestido da maior autoridade do universo, quando você toca num irmão, você se levanta contra uma autoridade. E quando você se levanta contra uma autoridade, virá condenação sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz em Filipenses que nós temos que ter os nossos irmãos sempre superiores a nós. Então, sempre quando você olhar para um irmão, para uma pessoa, você vai entender que ela é uma autoridade. E por ser uma autoridade, você agindo de inteligência e cumpridor de princípios, você não vai ter inimizade com as pessoas. Você vai procurar dia após dia, após dia, após dia, ter uma vida agradável com as pessoas, uma convivência agradável, uma convivência em paz, porque você vai saber que se você ferir uma pessoa, você está quebrando um princípio, e por você estar quebrando o princípio, infelizmente, esse princípio provavelmente vai te quebrar. Nós vamos falar também sobre porfia, que são discussões, que são contendas, competição. Nós precisamos entender todos os dias que nós não podemos ter essas porfias, essas discussões, essas competições dentro da igreja de Cristo ou na nossa própria vida. Dia após dia, a palavra diz em Provérbios, capítulo 6, que 6 coisas, e eu falei numa aula, 6 coisas Deus aborrece ao Senhor, e a 7ª Deus abomina, que é aquele que cria contenda entre os irmãos.
Então nós precisamos tomar o cuidado para não desenvolver uma vida com porfias, com contendas. Romanos, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Sabe, aqui ele está falando de uma classe, ele está falando de uma classe de pessoas que são contenciosos, que arrumam confusão, que discutem, que perderam perderam o senso de uma vida justa, de uma vida em Cristo Jesus, que perderam a própria aparência natural. Pessoas que são contenciosos e que todos os dias estão se apartando mais e mais da justiça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, foi informado pelos da casa de Cloé, de que há contenda entre vós. Paulo aqui ele está falando da igreja de Corinto, que no meio da igreja de Corinto existia contenda tamanha, que muitas vezes eles estavam pior do que as pessoas do mundo. Muitas vezes eles estavam pior do que as pessoas do mundo, criando contendas que muitas vezes até era difícil de se falar. Era contenda tal a ponto de um rapaz estar se deitando com a esposa do seu pai. Ele perdeu o respeito e entrou num nível de prostituição a ponto de se deitar com a esposa do seu pai, trazendo contenda para o meio da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3: porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ele está dizendo, olha, porque vocês são carnais, existe ciúme no meio de vocês. Tem uma passagem que ele fala, eu não posso nem falar com vocês como pessoas espirituais, porque vocês estão tão carnais, que não podem nem receber o alimento natural, o alimento real, um alimento forte, um alimento verdadeiramente sólido. Vocês têm que beber leite, porque vocês estão tão carnais, que eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais. Muitos estão criando contendas, e nós temos que tomar muito cuidado para não criar discórdias, divisões no meio da igreja. Analise-se o homem a si mesmo. Veja se tudo que você está fazendo, tudo como você está se movendo, está produzindo para a vida das pessoas coisas boas. Se está produzindo para a sua vida coisas boas, se não estiver, para e começa a perguntar para o Senhor. Vá para a palavra de Deus e pergunte ao Senhor: Senhor, eu estou praticando isso? Senhor, eu tenho vivido desta forma, produzindo amor, paz, justiça ou alegria? Ou eu estou produzindo contendas, discussão, inveja, lutas por superioridade, querendo mostrar para as pessoas que é algo que não é? Existe também as emulações, sentimento que nos incita a igualar ou superar outro. Sabe, quando a gente quer mostrar que a gente é superior às pessoas, que a gente faz de tudo mostrando que a gente está por cima, ou no mínimo iguais, tentando mostrar algo que muitas vezes nós não temos, indo para uma posição em que Deus não está se agradando. Tiago capítulo 3, versículos 16 e 17:
Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha, aonde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago está dizendo, aonde há isso, há confusão. Aonde tem inveja, não tem como andar em paz. E o reino de Deus é um lugar de paz, justiça e alegria. Se nós ainda estamos nos movendo com inveja, sentimentos facciosos, é porque a gente ainda não amadureceu. E Deus deseja e procura uma igreja madura, uma igreja que está desenvolvendo a maturidade de Deus todos os dias. Deus deseja que você cresça e avance no propósito. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento de Deus. Então o reino de Deus é um lugar de crescimento. Se ainda há no meio de nós inveja, sentimentos facciosos, provavelmente existe muita confusão, existe muita baderna, existe muito desentendimento. Por quê? Porque ainda dentro de nós não foi arrancado. Mas deixa eu te dizer, dentro de você tem um fruto, e não pode se mover dentro de você, sair de dentro de você, água doce e amarga. Então tem alguma coisa que nós ainda não compreendemos. E precisamos todos os dias mergulhar nesta palavra para conseguir viver de fato a glória de Deus. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria do Senhor, ela é pura, ela é agradável, ela é sem fingimentos. Nós precisamos buscar todos os dias. Tiago diz que se nós não temos sabedoria, nós temos que buscar, que Ele nos dá. É pedir ao Senhor que Ele nos dá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Lembra quando eu falei de idolatria? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem muitos que, por causa desse amor, têm se atormentado. Com muitas dores. Olha que coisa tremenda. Muitos de nós estamos passando coisas que não deveríamos passar, porque estamos nos movendo dentro das obras da carne, se apaixonando por coisas, tendo idolatria ao dinheiro, e muitas vezes estamos passando por dores que não deveríamos passar. Outra obra da carne são as iras, fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Muitas vezes nós nos movemos debaixo de ira, e hoje eu achei algo muito interessante. O quanto existe uma ferramenta maligna, poderosa, que te prende dentro de uma ira, e muitas vezes a gente não consegue enxergar.
O orgulho, a soberba e a altivez, ela é uma ferramenta maligna que muitas vezes nos prende. Muitas vezes nós estamos vendo uma situação, sabemos como agir na situação, sabemos que temos que agir dessa forma para que essa situação acabe, mas por causa do orgulho, estamos tão aprisionados ao orgulho, que não nos posicionamos como Deus quer para destruir toda a ação do inimigo. Muitas vezes nós sabemos que se levantarmos em favor de um irmão e falar, me perdoa, toda aquela contenda ela vai ser cessada, porque a palavra branda, ela acalma o furor. Mas muitas vezes nós estamos tão cheios de orgulho, sabemos que temos que agir pedindo perdão da maneira correta, de acordo com a palavra de Deus, temos que agir de acordo com a palavra de Deus, mas não agimos, preferimos segurar o orgulho, preferimos nos manter no orgulho, e quando nós nos mantemos no orgulho, impedimos que a palavra de Deus produza na nossa vida aquilo pela qual ela foi enviada para produzir. A palavra de Deus se torna infrutífera na nossa vida. Temos que tomar muito cuidado. E provavelmente, pelo fato do orgulho, a ira começa a brotar dentro da gente. E a ira, quando ela começa a brotar dentro da gente, nós perdemos o controle. E muitas vezes liberamos palavras que, em vez de trazer graça aos que ouvem e edificação aos que ouvem, trazem destruição para a vida das pessoas. A ira, ela está diretamente ligada ao orgulho. Se nós entendermos e nos humilharmos perante a potente mão do Senhor, nós obedeceremos ao Senhor, arrancaremos o orgulho da nossa vida, e a ira nunca conseguirá tomar conta da nossa vida. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Aqui Paulo estava dizendo, olha, saia, largue tudo isso, largue a ira, largue a linguagem obscena, saia, largue tudo isso, se despoje de tudo isso. Você foi chamado para um novo tempo, você foi chamado para viver uma nova vida. As coisas passadas, as coisas velhas são todas passado, tudo se fez novo na tua vida. Então arranque a ira, arranque a soberba, arranque o orgulho, vá para Jesus, se aproxime dele e fique cada dia mais e mais parecido com ele, manso e humilde. Pastor, muitas vezes eu não consigo sair, é mais forte do que eu. Então vai para Jesus, vá para Jesus, nós ficaremos parecidos com aquilo que adoramos. Se você vai para Jesus, você vai ficar parecido com ele, manso e humilde. Arranque de você tudo aquilo que não pertence ao Senhor. As discórdias, lutas, brigas, ambição, cobiça de poder. 2 Coríntios 12, 20. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós
contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Nós temos que buscar ao Senhor de tal forma, nos alinhar ao Senhor de tal forma, que essas discórdias, essas pelejas, essas lutas saiam de perto de nós. O natural de filhos de Deus é andar em paz, justiça e alegria. Quando a palavra do Senhor fala que nós temos que nos sujeitar aos irmãos, quando a palavra fala suportai-vos, ele está dizendo, não é que você tem que ter uma vida em que você vai aguentar aquele irmão, ele está dizendo, olha, dê suporte para o seu irmão. Quando ele fala assim, suportai-vos uns aos outros, ele está dizendo que nós somos o suporte para o nosso irmão. Aquele irmão que está caído, nós temos que ser o suporte. Nós que somos espirituais, quando vemos um irmão de repente cair, nós temos que ser suporte para ele e levantar aquele irmão, ser um suporte para conduzi-lo exatamente no caminho certo, dar o suporte para o nosso irmão. Então nós temos que afastar de perto de nós toda briga, toda ambição egoísta, toda luta. Nós temos que nos afastar, a discórdia tem que sair de perto da gente. Nós não fomos chamados para estabelecer a discórdia no meio das pessoas. Nós somos chamados para estabelecer a vida de Jesus. Dissensões, desavenças, divergências. Nós precisamos entender que toda obra da carne, ela tem nos afastado. Precisamos nos mover verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus, arrancando de nós a inveja, que é o desgosto pelo bem ou pela felicidade do outro. Inveja é muitas vezes quando nós queremos ter aquilo que o outro tem. Nós temos desgosto, nós não conseguimos ter alegria com a alegria do outro. E a palavra diz que nós temos que nos alegrar com quem se alegra. É muito fácil você chorar com quem chora, mas infelizmente porque nós não estamos sendo trabalhados ou ainda não fomos trabalhados pela palavra de Deus, porque não estamos nos expondo à palavra de Deus da maneira correta, infelizmente muitos de nós não estamos conseguindo nos alegrar com quem se alegra. Porque quando a gente vê alguém crescer, normalmente a gente fala, por que não foi comigo? Por que está acontecendo isso com a pessoa e não está acontecendo comigo? Mas deixa eu te dizer, se você se alegrar com quem se alegra, se você cumprir os princípios da palavra, chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, não se preocupe. Você vai estar cumprindo princípios e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Os homicídios, matar pessoas, ou através de armas, ou através até de palavras. Quando nós não amamos os nossos irmãos, nós somos homicidas. Muitas vezes nós estamos matando o propósito de Deus na vida de pessoas por aquilo que a gente fala. A gente está estabelecendo sobre a vida de pessoas dores muitas vezes terríveis por aquilo que a gente fala. Estamos matando o propósito de Deus na vida de pessoas. Quando nós não amamos os nossos irmãos, nós somos homicidas. E a palavra diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Bebedices, glutonarias. O que é glutonaria? É comer muito de uma maneira desordenada. Nós precisamos vigiar na nossa alimentação. Muitas vezes enfermidades estão vindo sobre a nossa vida porque a gente come mal, come de qualquer jeito, de uma maneira desesperada, como se a comida do mundo inteiro fosse acabar. E isso é pecado.
Teve uma passagem que Paulo fala algo muito interessante. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós precisamos saber que o Senhor nos deu autoridade. Toda vez que você tiver dúvida daquilo que o Senhor estabeleceu na sua vida, volte para o Gênesis. O Gênesis vai explicar exatamente aquilo que o Senhor estabeleceu. E aí você vai entender o que Paulo está dizendo aqui. Todas as coisas são lícitas, mas eu não posso deixar que elas venham me dominar. Eu não posso ser dominado pelas coisas, pelas minhas vontades, porque nem tudo convém. Nem tudo convém a um homem e uma mulher santa. Nem tudo convém a obra da carne, não convém. Praticar a obra da carne não convém. Porque nós estaremos fugindo do propósito eterno de Deus. O pecado não reina mais, ele não governa mais a nossa vida. O pecado não domina mais a nossa vida. Nós somos seres espirituais e somos guiados pelo Espírito. Somos conduzidos todos os dias pelo Espírito Santo. Então fuja da aparência do mal. Tudo que parece mal, só o fato de parecer mal, fuja. Palavras que não vão trazer edificação, fuja. Atitudes que não vão trazer edificação, fuja. Muitos de nós estamos cometendo situações, atitudes ou falando coisas que estão destruindo os nossos irmãos. No dia que nós confessamos Jesus, nós precisamos ter isso muito convicto. Precisamos ser muito convictos daquilo que o Senhor estabeleceu na nossa vida. Nós fomos arrancados do império das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor. Este reino é um lugar de paz, de justiça e de alegria. Quando você entende isso, não se preocupe. Não tem como a sua vida não se mover em paz, em justiça e alegria. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. A partir da próxima aula nós começaremos a falar sobre o fruto do Espírito. Falaremos para vocês verdadeiramente aquilo que interessa. O fruto que o Senhor estabeleceu, que foi estabelecido na nossa vida e que a partir de agora nós vamos falar e nós viveremos de fato a vida de Jesus. O fruto do Espírito, se nós praticarmos, não existe lei nem condenação contra a nossa vida. Em nome de Jesus.